Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós passamos então agora para o fecho do capítulo 10, que fala agora sobre a posição dos cristãos. Toda esta parte, até aqui, amados, até o capítulo 10, nós temos visto a profundidade da teologia, dos conhecimentos que o autor da carta aos Hebreus está compartilhando conosco. E agora ele começa a admoestar-nos, a exortar-nos para que nós possamos assumir uma posição diferenciada diante do mundo e diante de Deus. Por tudo o que Cristo fez, nós podemos ter confiança, diz o autor da carta, porque ele passa a expor privilégio, mas não só privilégio, mas também responsabilidade da vida cristã, por conta do nosso relacionamento com Deus. Ele já explicou esse relacionamento e agora ele coloca às claras o que nós também devemos ter em mente. Em primeiro momento, ele fala da confiança para nos aproximarmos de Deus. E olha que coisa interessante. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote, numa determinada condição, num determinado dia, de um determinado modo, poderia entrar no Santo dos Santos. Agora, nós somos convidados a entrar no Santo dos Santos. Nós somos convidados a entrar na presença do Senhor. Por que nós podemos entrar? Nós somos convidados porque a gente pode entrar. E por que a gente pode entrar? Porque o caminho foi aberto. O caminho foi aberto por Jesus. Este acesso é o resultado da obra expiadora, da obra de salvação, da obra de aniquilamento do pecado, de perdão e esquecimento dos pecados. Por isso nós podemos entrar no Santo dos Santos. Mas ele dá para nós três etapas, três posicionamentos, três circunstâncias. Primeira etapa, aproximar-se. Então ele está falando de uma devoção pessoal. Eu vou me aproximar. Mas como é que eu me aproximo? O autor fala, com um sincero coração. Um sincero coração não tem fingimento, meu amado. Ele tem plena certeza de fé, não tem dúvida nenhuma de que ele pode estar aí porque ele foi purificado, ele está justificado pelo sangue de Jesus. Então, um coração purificado de toda má consciência é uma condição moral e pessoal para se aproximar. Lavado o corpo com água pura, diz a palavra, né? Ou seja, estamos purificados. Não há pecado algum. Somos justificados pelo sangue de Jesus. O segundo é guardar firmemente. Guardar esta esperança. Guardar firmemente a promessa é uma consistência de atitude. Guardar firmemente não é pegar, largar e daí procurar onde foi que eu larguei, onde foi que eu guardei mesmo. Não, é consistência de comportamento. É uma confissão de esperança que abrange as promessas, que ela vai além das promessas minhas, tuas, de todos nós. Há uma relação aqui de fé e esperança. No próximo capítulo ele vai falar especificamente da fé, mas aqui
ele diz que existe esta relação, referenciar-se a uma consistência, a um ato que é sempre o mesmo. E considerar uns aos outros. Em que sentido? Refere à obrigação, à responsabilidade social que nós temos, estimulando-nos, exortando-nos, apoiando-nos, ficando alerta às necessidades do próximo, ajudando, sendo aquele próximo samaritano que está ali para ajudar. Né? Isso não é automático, meu amado. É necessário trabalhar o amor, é necessário fazer, é necessário trabalhar o amor para que nós tenhamos resultado prático. E é isto que ele diz que é a verdadeira posição do cristão. Congregar ou ter comunhão coletiva é também uma outra situação que ele coloca aqui para nós. Essa comunhão é exatamente isso que a gente estava falando de exortação, de fortalecimento, de estímulo, né? É tudo que a gente possa fazer para auxiliar, porque nós somos um corpo. Nós somos a mostra, os missionários, nós somos os embaixadores de Cristo. E assim como ele foi misericordioso, assim como ele foi compassivo, assim como ele foi com as pessoas, nós também devemos fazer. É isso que ele está falando aqui. E aí ele começa a puxar a orelha, né? A partir do 26, ele fala de um pecado voluntário, depois que eu já tenho pleno conhecimento de tudo isso. Amado, você, nós já sabemos todas essas coisas. Se nós insistirmos no pecado, o pecado é deliberado e, portanto, é um pecado responsável. Vai cair sobre os ombros de quem pecou, se ele já sabia de tudo isso e mesmo assim ele peca porque quer pecar. É o pecado realizado com os olhos abertos. Ninguém está enganando ele. Ele sabe o que ele está fazendo. É consciente daquilo que ele está fazendo. É uma apostasia. E aí ele lembra o seguinte, lá no ritual mosaico, no culto levítico, só tinha oferta para perdão de pecado inadvertido. O pecado por ignorância, o pecado sem conhecimento. Se o amado for lembrar de todos os pecados, vai ler Levítico, nós temos um vídeo, uma série de vídeos que fala especificamente de cada uma das ofertas, de cada um dos sacrifícios. Vê se lá a gente falou alguma coisa que tenha que fazer, que é preciso fazer para o perdão de pecado voluntário. Não tem, não está previsto. Por que não está previsto? Porque não tem perdão, não tem o que fazer. Não tem perdão para um pecado que eu queira fazer como pecado. Eu sei que é pecado e eu vou fazer porque eu sei que é pecado e eu quero fazer. Então, isto é uma responsabilidade minha. Isso não tem escapatória. Isso não tem nada que eu possa fazer para perdoar isso, porque eu quis fazer. É um pecado deliberado, depois que eu sei a verdade. O que o autor está dizendo aqui? Quando eu sei, quando eu conheço a verdade e mesmo assim eu faço errado, significa que eu estou rejeitando a verdade. Mas que verdade eu estou rejeitando? Eu estou rejeitando o sacrifício de Cristo. Eu estou dizendo que aquele sacrifício de Cristo não tem nenhum valor para mim. Aquilo ali para mim é jogar no lixo. Então, se eu não aceito aquilo, como é que eu quero que depois aquilo tire o meu pecado? Eu fiz um pecado deliberado. Eu conhecia a verdade. Se eu rejeito, não tem outro sacrifício adequado. Não tem. Se já lá no ritual levítico não tinha, quanto mais aqui. Não tem como, né? Ora, eu estou entendendo que me recuso
veementemente, com convicção de não aceitar a autoridade. Eu não quero saber disso. Não é para mim. Ora, se não é para você, não tem perdão. Não tem perdão. Se não tinha perdão na lei mosaica, não havia misericórdia sob a antiga aliança, quanto mais diz, né, o autor, né, de quanto maior castigo, diz o verso 29, mais severo ainda é o delito sob a nova aliança. Não se rejeita aquele sangue de animal. Isso tudo para mim é besteira. Isso tudo para mim não vale nada. Não, o que eu estou rejeitando agora é o sangue de Cristo. Eu estou rejeitando, eu estou desprezando o Filho de Deus. A expressão que ele está usando aqui é pisar, é calcar aos pés, é tripudiar. Não é só uma rejeição de ser cristão, mas é se voltar contra Jesus. É o mais alto grau de apostasia. É como profanar o sangue da aliança. É considerar o sangue não especial, profano, sem valor. É o sangue que ratificava a aliança. Significa que eu estou jogando fora todo o acordo. Eu não quero saber disso. Então eu desprezo a obra de Cristo. Isto é apostasia. E esse estado mental, é pior do que a violação da lei mosaica, porque envolve um castigo maior. Né? É ultrajar o espírito da graça, é profanar o sangue da aliança, é uma insolência, é uma rejeição arrogante do Espírito, através do qual, né, se intermedia a graça. A graça é o favor gratuito de Deus para nós. Eu estou ultrajando isso, eu estou rasgando isso, jogando fora isso. Então, todas estas coisas colocam a pessoa numa posição de condenação. É uma posição especificamente anticristã. É afrontosa. É como se eu estivesse de novo profanando tudo, afrontando tudo. Né? E aí ele fala, né, sobre o juízo de Deus. 30, pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, ele é o juiz. É dele a vingança e o julgamento. Minha é a vingança, eu retribuirei. Isso pertence ao Senhor. O povo de Deus vai de mão dada com o julgamento dos inimigos. O Senhor julgará o seu povo. E aí no 31 ele diz, olha lá, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então isso não tem... quem é salvo, quem conhece a verdade, ele fica horrorizado com este tipo de comportamento. E, amados, é este tipo de comportamento que nós estamos vendo. É este tipo de comportamento que o povo, né, lá da carta vivenciou, é o que ele vai falar daqui a pouquinho. É o que nós vivenciamos. Nós estamos sendo julgados porque nós pertencemos ao Senhor. Agora, imagina como este juiz vai julgar este povo. Porque o julgamento deles sobre a nossa vida não é o julgamento final. O julgamento final é dado por Deus. É Deus que vai julgá-los de acordo com o comportamento deles, de acordo com a decisão deles e a responsabilidade deles. E aí ele passa a falar, né, a partir do 32, ele passa a falar, 32, 33 e 34,
Ele passa a falar de tudo aquilo que eles viveram, de tudo aquilo que eles passaram, né, em confronto com essas pessoas. Eles podem relembrar os dias anteriores ao tempo da sua iluminação, ou seja, no tempo em que eles se converteram. Eles passaram por grande luta. Então, o que o autor está falando aqui? Ele passa a expor o valor da experiência que eles tiveram, da perseverança, em se manter firme diante de tanto obstáculo que eles viveram, que eles sofreram. Né? E os tipos de sofrimento, ele fala, ele começa a falar aqui, foram os tipos de sofrimento que o próprio Cristo sofreu. Eles foram expostos ao vitupério público, eles eram alvos públicos para maus tratos. Quantos de nós não escutamos coisas e não fomos tratados de forma diferente porque nós somos do Senhor? Opróbrio, vergonha, fomos vexados, fomos envergonhados, fomos humilhados, passamos por tribulação, compartilhando também o sofrimento dos outros, não só nós próprios sofrendo, mas nós sofrendo, vendo os nossos irmãos sofrerem, compartilhando isso, sendo preso, perdendo os bens. E ninguém se preocupava em perder bens, não, porque o crente aprende, meu amado, que a perda não significa nada. A posição espiritual não depende de vantagem material, de bem material que eu tenha. Nós aprendemos que o valor superior não é o material, o valor superior é o espiritual. Então ele está dizendo isso tudo. E aí, ele fala aqui, não abandonem, não lancei fora. A expressão é como se eu estivesse jogando um saco de lixo fora. Então eles não abandonem a fé, não abandonem a confiança. Eles perseverem, porque o que está sendo especificado aqui é a perseverança, é se segurar naquilo, é estar com o Senhor. A perseverança é um aspecto da confiança. Quando eu confio, eu me mantenho, eu persevero, eu não mudo, eu não abandono. Persistir até mesmo quando a circunstância não é boa. Persistir até mesmo quando nós somos perseguidos. A perseverança na perseguição. Quando nós ficamos firmes, perseverantes, quando nós guardamos, né? Porque ele começou a falar em guardar, aproximar e guardar. Quando nós guardamos, nós já estamos tendo experiência do galardão, daquilo que nos espera, como promessas lá na frente. Quem persevera tem um propósito, tem um objetivo. Quem persevera quer estar em conformidade com a vontade de Deus. É na base de cumprir a vontade de Deus que aqueles que estão lendo o livro de Hebreus alcançam a promessa. Porque eles cumprem a vontade de Deus, perseveram, guardam em confiança e, portanto, eles vão viver a promessa. Quem desiste não vive promessa, meu amado. Uma das marcas do cristão maduro é ter esse conceito de vontade de Deus, mesmo em acontecimentos contrários, mesmo quando as coisas estão duras, quando as coisas estão, sofridas. A herança gloriosa do crente, do cristão, é que as promessas de Deus vão se realizar. Essa é a nossa herança, essa é a nossa confiança, essa é a nossa perseverança. O autor vai explicar que a falta de ação de Deus não é uma negativa de cumprir a promessa. Por que Deus está demorando? Não é porque ele não vai cumprir, é porque ainda não chegou o tempo.
necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Portanto, a intervenção de Deus é uma intervenção certa. Há confiança nisso, mesmo num período de perseguição. A demora é por um tempo. O que é certo, o que é eterno, é de que ele veio e ele virá. A fé é necessária e condicional para a confiança. Depois ele vai ter um capítulo inteirinho sobre isso. Mas olha aqui, no 38 ele diz assim, ó: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso está em Jeremias, isso está em Provérbios, né? Paulo fala disso. Tanto o escritor quanto os leitores de Hebreus estão rejeitando a ideia de retroceder. Não retroceda, meu amado. Não volte atrás, meu amado. Por mais um pouco, persista, persiga, porque a promessa está para se realizar. O desprazer de Deus, ele é contrastado aqui com o resultado da fé. Eles gozarão da conservação da alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, meus amados. Bons estudos.